Olá, eu sou Vicente Ramatiz Lima, médico psiquiatra, e estou apresentando o programa Evolução do Cérebro. Nesse programa, nós vamos estar conversando aqui com diferentes profissionais, onde falaremos sobre as diferentes nuances, necessidades, cuidados para um correto desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Tudo que se referir a questões neurocognitivas, nós vamos estar abordando. No programa de hoje, nós temos aqui o prazer de receber a psicóloga, neuropsicóloga Verônica Rafalski, que vai estar nos falando, orientando sobre os testes neuropsicológicos, sobre a necessidade, sobre como usar, como fazer, em que momento o que é indicado. Verônica, nos fala um pouco de você e do teste. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né? Atuo no mercado já vai fazer 8 anos. Eu falo que eu sou uma psicóloga apaixonada por testes. Por isso que eu fui parar no mundo da avaliação neuropsicológica, né? Fazer a avaliação neuropsicológica, entregar os resultados para cada família e saber que aqueles resultados não é um ponto final, em si o início de uma nova vida, que me faz ter garra, vontade de continuar nesse mercado que é lindo. O que é uma avaliação neuropsicológica? As pessoas, quando eu indico no consultório, é a primeira pergunta que eu escuto. O que é uma avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é um processo que não é invasivo, né? A avaliação neuropsicológica, você começa o contato com a família, continua com o paciente, são vários encontros, dá uma média de 8 a 10 atendimentos, então acaba sendo um processo longo, isso assusta um pouco as pessoas, mas se é necessário, porque a avaliação ela tem várias etapas a serem cumpridas, e essas etapas elas não podem ser puladas e nem negligenciadas, né? Nós não podemos, na pressa de algum diagnóstico ou de uma hipótese diagnóstica, pular alguma etapa para poder alcançar a expectativa daquela pessoa que te buscou para fazer aquela avaliação. Não, eu tenho um processo a ser seguido por conta mesmo de critérios de avaliação, para poder depois, quando chegar nos dados finais, ter uma assertividade no fechamento do diagnóstico, né? Não é o neuropsicólogo que fecha o diagnóstico, o neuropsicólogo ele levanta hipóteses diagnósticas para o médico psiquiatra, o médico neurologista, vir fechando com o laudo, né? Com o laudo médico. Qual é o momento certo de indicar esse teste? Eu costumo falar que não tem um momento certo, né? Na vida cada um tem a sua história, cada um tem a sua necessidade, na qual a avaliação ela é de 0 anos até 90 anos, não tem idade para fazer a avaliação, é conforme mesmo a necessidade da vida de cada um. Dependendo do diagnóstico, é muito necessário começar lá com 2, 3 anos, por exemplo, uma hipótese diagnóstica de autismo. Quanto antes, melhor. Mas também se faz necessário, está tendo uma busca muito grande no momento para adultos, para idosos, né, para poder diferenciar um Alzheimer, uma demência, ou mesmo um esquecimento momentâneo, para compreender o que é, para entrar com uma medicação assertiva. Não é o neuropsicólogo que faz essa intervenção medicamentosa. O neuropsicólogo levanta as hipóteses, faz todo esse mapeamento cognitivo e o médico entra com as intervenções. Hoje tem geriatra pedindo avaliação neuropsicológica, coisa que um passado bem recente era muito difícil chegar um encaminhamento para mim de um geriatra, por exemplo. Nós sabemos hoje que os testes neuropsicológicos podem indicar o início de doenças demenciais com pelo menos 10 anos de antecedência. Sim. Você consegue... Antes mesmo de aparecer imagens. Antecipar. A avaliação neuropsicológica, né, a avaliação cognitiva, ela consegue antecipar aí algo que um exame de imagem não aparece antes, né? Por exemplo, a gente fala que a avaliação cognitiva é uma avaliação, um exame, né, que não é invasivo, mas ele é muito assertivo.
ele é muito assertivo, né? Os dados que aparecem ali é real, os dados do sujeito. É muito assim, eu falo que mágico, quando eu entrego para uma pessoa uma avaliação, quando eu leio ali a personalidade, por exemplo, a pessoa fala, nossa, eu todinho. Nossa, minha mãe sempre falou que eu agia assim e eu nunca concordei. E eu não falei isso para você e você está falando que eu sou assim. Aí eu falo, sim, foi lá naquela parte que nós avaliamos a personalidade, pontuou isso, é o teste que está falando. Não, minha mãe sempre falou, às vezes, com um adulto, com um jovem, e eu nunca concordei com ela, agora eu vou ter que concordar com ela. Então, assim, o processo de avaliação neuropsicológica, né, a avaliação cognitiva, ela vem para amarrar muitas coisas da vida da pessoa, seja ela na infância, na adolescência, na fase adulta e até na velhice. Você nos falou que qualquer momento é o momento de estar fazendo esse teste, Isso. né? Desde idade bem jovem, infantil, até mesmo para idosos, né? Porque nós temos diferentes aspectos a serem observados no teste, diferentes hipóteses diagnósticas a serem esclarecidas. Toda vez que eu indico esse teste, sempre a pessoa me pergunta a questão do tempo, se vai ser demorado, como que vai ser, de que maneira que é feito o teste, existe essa preocupação, o que eu vou ter que responder, o que eu vou fazer contas, o que é, porque existe muita ficção em torno disso. E também uma outra coisa que pergunto, quando eu falo o tempo estimado, que eu imagino que vai ser, você pode falar melhor sobre isso, se pergunta se pode ser reduzido esse teste, se vai continuar tendo a mesma validade. Principalmente eu falo que agora, final de ano, para pessoas com idade escolar, né? Os pais querem muito a avaliação neuropsicológica para poder levar para o médico, para levar para a escola, e aí não tem o tempo útil para fazer, o tempo hábil para fazer essa avaliação, porque é 8 atendimentos, dependendo do tempo da criança, você gasta até 10 atendimentos, não só a criança, mas também o adulto, o idoso que está lá em fase de início de uma demência, ele está com rebaixamento cognitivo, então ele está mais lento, ele está mais letárgico. Então é por isso que eu falo que é de 8 a 10 atendimentos, porque depende muito do tempo da pessoa para a realização de algumas coisas. Tem muitos testes que são cronometrados, ele tem um tempo para fazer, e já tem outros não, que o tempo é livre, que são perguntas, e aí eu preciso que a pessoa pensa para responder. Então, cada um tem um tempo. Por isso, dessa variação de 8 a 10 atendimentos. Mas reduzir isso de menos de 8 é impossível. Porque se você for reduzir menos de 8 atendimentos, vai deixar de aplicar algum instrumento, e a avaliação neuropsicológica são etapas. Eu preciso de avaliar o cognitivo, avaliar os processos atencionais, processos de memória, vir com a personalidade, por mais que às vezes criança tem teste de personalidade para criança, por mais que a criança ainda não está com a personalidade fechada, mas a gente fala que começa a pontuar, a levantar um perfil, não fecha nada de personalidade em uma criança, mas levanta um perfil. Já após os 18 anos, o teste de personalidade já vem com uma assertividade maior de levantar, sim, hipótese diagnóstica. E dependendo também da demanda, precisa de vir um teste escolar, se for em criança, né? Um teste escolar, que a gente fala que conforme a necessidade do paciente, tem lá os testes complementares. Esses testes complementares que é conforme a particularidade de cada hipótese diagnóstica. Então, é impossível reduzir. O que às vezes eu consigo fazer é marcar 2 atendimentos na mesma semana. Então, você reduz o tempo total, mas não diminui a quantidade de encontros. Existe avaliações reduzidas? Em alguns momentos, infelizmente, tem pessoas que fazem, porém, não tem a mesma assertividade, a mesma validade que uma avaliação completa. Quais as mudanças que vão ocorrer no estilo de vida da pessoa que são indicadas com o teste? Aí vai depender muito do diagnóstico, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma criança num autismo, por exemplo, ele vai ter terapias assertivas, vai ter receber estímulos assertivos e aí vai trazer qualidade de vida para ele. A mãe vai conseguir entender alguns comportamentos, vai conseguir ajustar alguns comportamentos. E a gente consegue mostrar toda a perspectiva e necessidade
de intervenção. E aí, com isso, os próximos profissionais que vêm trabalhar com essa criança vai ter, né, atendimentos assertivos. Quando nós estamos falando de uma criança com TDAH em fase escolar, o médico, ele consegue, na avaliação, fazer a leitura ali do nível de desatenção da criança. E nesse nível de desatenção, ele vai lá olhar qual vai ser a medicação mais assertiva, qual vai ser a miligrama da medicação que ele vai colocar para aquela criança. Então, a avaliação neuropsicológica, ela auxilia o médico numa intervenção medicamentosa. É muito importante esses dados ali. Uma criança em fase escolar, ele vai auxiliar o professor, o cuidador lá que faz o reforço, se aquela criança ela aprende de uma forma melhor, se é uma abordagem verbal ou uma abordagem visual, porque nesse teste nós temos a memória verbal, a memória visual, né? O teste cognitivo ele é avaliado em 4 índices: compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento. Então, às vezes você olha o QI total da criança, do adulto, ele está um QI bom, positivo, médio? Está na média geral da população. Mas quando você olha os índices separados, ele está lá com a memória operacional e velocidade de processamento rebaixado, muito abaixo. Que o índice de compreensão verbal e o índice de compreensão perceptual está boa, está médio, às vezes está médio superior, mas a velocidade de processamento e a execução e a memória operacional, que é a execução da criança, ela está muito baixa. Então, ao olhar os índices de forma separada, a escola consegue ser muito assertiva em um plano de educação para ela. Então, a avaliação ela é muito importante para todas as outros profissionais que for trabalhar com essa criança. Um médico, um cuidador, o terapeuta, a escola, ela consegue ser muito ampla para vários profissionais, na qual às vezes chega muitas demandas de escola pedindo avaliação neuropsicológica. Você nos falou sobre a questão do TDAH, do autismo, mencionou todos esses transtornos e pode passar uma ideia de que apenas jovens com problemas que deveriam estar procurando o teste. Nós sabemos que o teste tem outras importâncias, como, por exemplo, ajudar na parte vocacional e, principalmente, a questão do QI. Às vezes, é comum que a pessoa esteja tendo dificuldade, tanto a criança na escola, questão de aprendizagem, como, às vezes, o adulto fazendo curso, já na área acadêmica, nos procura relatando que está com muita dificuldade de aprendizagem e fica sempre uma pergunta, será que está indo além da capacidade? Será que o QI dele, o QI total, pode indicar, pode manter esse curso que está fazendo? Então, nos fala sobre a questão do QI total, ou seja, o quociente de inteligência total. Acontece muito, né, como o senhor falou, às vezes, a procura de jovens que estão em graduação ou até mesmo em concurso. E aí eles estão naquela busca de respostas e eles falam que são TDAH porque não estão conseguindo absorver todo o conteúdo da graduação ou até mesmo o conteúdo que está estudando para concurso. E aí eu tenho TDAH, eu tenho desatenção, eu não estou conseguindo absorver. E quando faz a avaliação neuropsicológica, nem sempre pontua para um TDAH. Muitas vezes, eu vou para te dizer que desse público aí que já está em formação acadêmica ou até mesmo em fase de concurso, uma grande maioria não chega a pontuar para um TDAH, mas ele se vê em TDAH, por exemplo, né? Eu li lá no Google, eu tenho todos os sintomas do TDAH. E aí chega lá com o diagnóstico fechado, mas quer o laudo lá, porque o médico, muitas das vezes, faz uma consulta, visualiza ali na clínica que não é um TDAH, mas a pessoa está ali no consultório pedindo uma medicação para TDAH e os médicos solicitam uma avaliação neuropsicológica. E quando faz a avaliação neuropsicológica, ele está com os processos atencionais, com os processos de memória preservado. Muitas das vezes está com o cognitivo ali na média, então ele está exigindo ali, ele está com uma régua ali social ali
maior do que o que ele tem mesmo capacidade de entregar. E aí vem que o que pode pontuar nesta avaliação, que às vezes não é o que eles estão esperando, mas acontece com muita frequência, a ansiedade. Ou então também a questão do estresse, né? O momento que está vivenciando. Sim. Às vezes está acumulando muitas funções, né? Isso, desse jeito. Trabalho e aí, com... entra no perfil ansioso, no perfil estressado, vira aquele loop que sim, acaba tendo um prejuízo no foco atencional. Mas cognitivamente essa pessoa não é um TDAH. Sim. E aí, assim, acontece muito. É um desafio na hora de fechar um diagnóstico, por exemplo, de jovens adultos, estou falando já ali 18 anos acima, essa parte da ansiedade do TDAH. Porque eles veem, eu sou TDAH, quer lá tomar medicação para TDAH, porque vai resolver tudo. Mas quando você faz a avaliação neuropsicológica, os dados dos testes, tanto cognitivo, tanto de memória, tanto de atenção, mostra que ele não tem um perfil desatento, que ele não tem prejuízo no foco atencional. Mas quando você vem para a avaliação da personalidade, mostra um alto índice de estresse, uma ansiedade um pouco mais alterada, não chega a ser uma ansiedade patológica, mas esse estresse, essa preocupação vai deixando o perfil mais ansioso. Como o Dr. Google está aí bastante atuante, eu tenho recebido, às vezes, famílias que vêm trazendo os filhos já com esse diagnóstico de TDAH e muitas vezes nós estamos observando que não é bem um TDAH, é, na verdade, uma questão realmente de falta de limites, né? O que nós podemos indicar para essas famílias diferencial para ajudar numa indicação de teste? O que seria o principal ponto para ser observado? Quando eu faço, né, toda a avaliação neuropsicológica, além de reencaminhar para o médico que solicitou, geralmente eu faço algumas sugestões. Nessas sugestões está muito criar uma rotina, né, criar a questão mesmo de estratégia da criança fazer uma coisa de cada vez, limite de telas, né, celular, porque hoje nós temos crianças que aprendem primeiro a mexer em um celular do que folhear um livro, né? E aí isso impacta lá na fase 10, 15 anos, quando precisa de pegar um livro e ler na escola. Ele não quer ler. Ele não quer parar ali. Ele não foi ensinado a ter este comportamento, esse hábito, né? Então, quando vem uma criança que eu falo que tem um perfil de TDAH, mas quando você faz a avaliação, os dados não mostram TDAH, aí é mandar para a terapia comportamental para poder trabalhar a questão mesmo de comportamento, rotina, hábito, para poder mudar ali o estilo de vida daquela criança. Do adolescente, adulto. E na questão, mudando um pouco, da questão do idoso, o que seria uma indicação boa? Em que momento a família, quando percebe ou acha que o seu idoso está tendo alguma mudança de comportamento, não precisa nem ser idoso. Quando nós temos pessoas que às vezes bebem muito ou têm uma vida um pouco errática, mas chegam numa certa fase da vida, pelos 50 anos, vamos dizer, que a família percebe uma diferença comportamental. Normalmente eu peço um teste neuropsicológico, mas a família sempre quer saber por quê, quais os dados que indicariam isso nessa faixa etária. Na faixa etária do idoso, é muito importante, até mesmo por conta que nós já temos o declínio cognitivo, né? A criança nasce... Exato, eu estava querendo falar algo assim. Isso. A criança nasce lá no 0, sobe, chega lá nos 30 anos, está no auge do cognitivo e vai chegar um momento que vai descendo, vai ter um declínio cognitivo. Então é muito importante, eu falo, que até, mas eu não tenho demanda, eu tenho 30 anos, eu não tenho demanda nenhuma, não vou fazer avaliação neuropsicológica. É importante fazer.
Sabe por quê? Porque quando a pessoa chega lá com 50 anos para fazer, ela está com cognitivo médio inferior. Não está na média, não está ruim, mas também não está na média. E aí fica aquele dado, tá, ele está nessa média inferior, neste momento que ele já está em declínio cognitivo, ou ele sempre foi médio inferior, ele nunca conseguiu estar lá na média da população geral. E aí eu preciso de ter acesso a toda a família, para entender como que era o estilo de vida, o que é que ele entregava, o que é que ele deixava de entregar, o que é que ele dava conta de fazer, e se em algum momento pequenas coisas que era esperado para ele entregar, ele não conseguia fazer, para poder fazer todo esse análise, se ele já está em declínio cognitivo, que é a hora que nós já começamos a falar em um momento anterior sobre a avaliação neuropsicológica, ela conseguir antecipar uma possível demência. Se a pessoa começou ali com 40 anos, já deu um declínio cognitivo, já ligou um sinal de alerta quanto que vai chegar com 60, com 70 anos. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é muito importante ser realizada, mesmo quando não tem demandas emergentes no momento para serem solucionadas, mas sim como dados. Nós não fazemos exame de sangue todo ano, o check-up? A gente não precisa de ter nada para poder ir lá fazer o exame de sangue anual. Então, a avaliação neuropsicológica, ela seria muito importante entrar como uma necessidade da pessoa fazer a cada, acho que anual é muito, a cada 3, 5 anos, quando ela não tem demandas emergentes. Quando a criança tem demanda, quando o jovem tem uma demanda emergente, é indicado fazer com 1 ano, no máximo 2 anos, para poder fazer comparativos se toda o estímulo que está sendo realizado está sendo assertivo, se está tendo ganhos. Então, quando tem um diagnóstico fechado, é necessário fazer uma reavaliação em um tempo de 1 ano, no máximo 2 anos. Mas eu acho muito interessante se a população conseguisse entender a importância de fazer a avaliação, mesmo sem diagnóstico, mesmo sem nada atual para ser solucionado, resolvido, mas mesmo para poder entender um dia quando vinha esse declínio cognitivo, que vai acontecer com todos nós. Essa questão do declínio cognitivo com a idade vai ser tema para uma outra entrevista. Nós vamos estar recebendo aqui geriatra que vai estar falando sobre esse tema. Mas em relação a essa informação que você nos traz, ela é muito importante porque seria o sonho da evolução da criança, do ser humano, até observado através de testes neuropsicológicos. Acredito que nós estamos caminhando para isso, já que está havendo mais uma popularização, os cursos de neuropsicologia estão se multiplicando, os profissionais estão aparecendo, alguns se destacando mais. Eu estou para dizer que está assim, numa linha crescente a avaliação neuropsicológica, até mesmo no adulto. Quando eu comecei, há 8 anos atrás, vamos dizer assim, não tinha procura para adulto como tem hoje. Vamos dizer que para cada 10 procuras, 10 crianças. Os pais estavam ali muito empenhados em dar qualidade de vida para o filho deles, né? E às vezes para eles mesmos eles se negligenciavam. Hoje não, hoje eu tenho dados que eu posso trazer de que os pais de crianças que eu avaliei há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, eles procuram. Verônica, você faz de adulto também? Você conhece alguém que faz de adulto? Porque eu acho que eu preciso de fazer. Às vezes até mesmo sem ir ao médico, já pensa em fazer. Aí eu falo, é importante buscar o médico, entender, né? Porque nós temos um processo a seguir. E aí eles procuram para eles coisas que antes eles não procuravam. Verônica, nós vamos ter oportunidade, eu já vou deixar o convite para nós fazermos um próximo programa onde você vai nos contar alguns exemplos de casos que você acompanhou, que viu essa mudança, para nós melhormos, conseguirmos ilustrar isso para as pessoas entenderem melhor essa informação. Agradecer muito essas informações valiosas que você nos deu. Obrigada. A questão mesmo de trazer evolução vai ser um tema lindo, porque existe cada situação maravilhosa. Obrigado. Esse foi o programa Evolução do Cérebro de hoje, onde recebemos a neuropsicóloga Verônica Rafalski, que nos falou sobre
como e quando utilizar o teste neuropsicológico. Nas próximas semanas, estaremos trazendo outros convidados que estarão abordando outros aspectos da evolução do cérebro. Obrigado.